Você consulta Centro Espírita? Teve uma pessoa que mandou para mim o seguinte questionamento acerca de Centro Espírita. Então, por que tem alguns centros espíritas que os pretos velhos fumam cachimbo e bebem café? Questionou a internauta. E eu respondi para ela o seguinte: e são mesmo os legítimos pretos velhos que estão lá? Ela me retornou dizendo o seguinte: Elias, como distinguir-se quando conversamos com um preto velho ou uma preta velha? Eles são verdadeiros. Sabe por que todo centro espírita que já fui de visitante tem? Gratidão, finaliza a internauta. Então, ela está perguntando, questionando como é que a gente vai saber se o espírito com o qual eles estão falando realmente é o preto velho. É desse tema que eu falo o tempo todo aqui no meu canal. Que você deve ter cuidado ao falar com quem você não pode ver. É claro que a pessoa que cedeu o seu aparelho, o seu corpo, está ali na sua frente, mas quem está utilizando o pavilhão mental daquele médium, daquela pessoa, é um espírito. Mas é disso que eu falo. Você não pode ver o pavilhão mental do médium e você não pode ver nem quem está lá dentro. Tá? Então eu sempre peço para os meus internautas que sejam cautelosos, não façam contato com quem vocês não podem ver. Eu sempre falo aqui no meu canal todos os dias dos poderes mentais, os poderes individuais que o Criador deu a cada um de nós. Se você quer falar com o Espírito, se você confia, o que você pode fazer? Abra um portal na sua mente. Porque quando você vai num centro espírita, tem os atravessadores. Tá? As intenções do médium são umas intenções. As intenções do espírito que ocupa o pavilhão mental daquele médium são outras. E ali vai. Então, tem muitos atravessadores por meio do caminho. Só porque o que eu explico o tempo todo aqui no meu canal e o apelo que eu faço aos internautas é que confiem em si mesmos. Porque o Criador já deu para vocês um centro espírita inteiro. O Todo-Poderoso já deu para cada humano todos os guias espirituais de todas as direções, direita, esquerda. Você vai lá no centro espírita porque você quer ir, mas não há necessidade, porque você não confia no seu poder mental. O poder mental é uma coisa tão forte. Ainda ontem eu postei aqui no meu canal um vídeo onde eu falo de os colegas lá de um jovem de 19 anos que postaram no Facebook o falecimento dele, uma nota de luto, por brincadeira. No dia seguinte, o amigo deles morreu de verdade. Está morto. Bateu de moto, quebrou o pescoço, tchau. É isso que eu explico o tempo todo aqui no meu canal, que pensamento, imaginação e falácia são poderes. E é o tempo todo que eu falo isso. Se você confia no preto velho, se você quer o trabalho dele na sua vida, tem duas formas que você pode trabalhar com ele sem ir a nenhum lugar. Você pode utilizar o arquétipo dele no seu celular. Baixe a imagem do preto velho no seu celular. Na tela de fundo, ou se quiser, na tela de bloqueio. Escolha lá no Google uma imagem que você gosta e que lhe agrada. Pronto! Você já está trabalhando com o preto velho, com o arquétipo do preto velho. Quando você vai no centro espírita, você vai procurar o arquétipo do preto velho. Porém, você vai enfrentar atravessadores. Não tem como nenhum atravessador se atravessar, tá, na sua causa com o legítimo arquétipo do preto velho quando você baixa ele no seu celular.
como tela de fundo ou tela de bloqueio. Igualmente ocorre quando você coloca uma imagem, um quadro do preto velho no seu quarto, na sua sala. Ali você já está trabalhando com o preto velho. Ah, mas eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Prezados, prezadas internautas, o tempo todo eu falo disso aqui no meu canal. Fecha os olhos, relaxa, abre um portal, abre uma sala de conversação. Imagina o preto velho lá dentro conversando com você, converse com ele o que você quer falar com ele. Isso não são expressões que vão se dissipar ao vento, ao nada. Isso são realidades. Imaginação é uma realidade. O pensamento é uma realidade. Tá? A falácia é um poder real. Então é isso que você precisa prestar atenção. Você vai lá no centro espírita porque você quer ir lá. Você está tão longe de si mesmo, você está tão afastada de si mesmo, e o desconhecimento dos seus poderes pessoais e individuais que o Criador deu para você é tão grande que a sua psique procura N atravessadores para chegar onde você quer chegar. Quando você quer trabalhar com o arquétipo do preto velho, você quer trabalhar com um poder, com alguém multidimensional. Mas você é uma pessoa que está complicando o caminho quando vai lá no centro espírita. Não que não pode ir, tá? Agora, se você for lá no centro espírita e perguntar para o preto velho, escuta, o senhor é mesmo preto velho? O que você acha que eles vão... Que tal você já sair de porta fora? Eles não vão gostar. É melhor nem perguntar. Então, resumindo, você não pode perguntar porque não vai ficar legal. Tá? Agora, faça uma experiência na vida desperta. Vai lá para o chefe da Rocinha e pergunta, escuta, o senhor faz o bem ou o senhor faz o mal? O chefão da Rocinha vai dizer, se ele estiver no bom humor, né? Não, eu faço o bem. E você vai confiar. Mas o chefão da Rocinha você está vendo. O chefão da máfia. Agora você não está vendo, lá no centro espírita você não vê ninguém. Existe muita gente transitando lá. E quais são os interesses de todas aquelas pessoas lá? Todo mundo, como é que fica? Então, quando você tem dúvidas, tá, com relação ao guia espiritual, você não pode estar conversando, você não pode estar frequentando. Você tem que achar outra forma para trabalhar a sua espiritualidade. Existem muitos centros espíritas, muitos locais destes, que a pessoa chega lá com um problema para resolver. Daí ela resolve aquele problema, mas daí vem dois para resolver. Daí ela volta lá de novo e resolve os 3 problemas. E daí tem 4 para resolver. E depois ela volta de novo, mas ela já tem tantos problemas para resolver que ela pensa assim, meu Deus, se eu falasse com o diabo, será que não resolveria tudo? Porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Então as pessoas precisam entender que elas têm poder pessoal. Quando eu falo das afirmações em nome do Mestre Jesus, isso não é brincadeira. É por isso que é muito importante você se conscientizar dos seus poderes pessoais, aqueles que o Criador deu a cada um de nós. E você pode fazer meditação, tem muitos recursos. Tem o trabalho do professor Hélio Couto, que é uma ferramenta extraordinária de auxílio à distância. É preciso ler um livro. Mas por que uma pessoa senta na cadeira do poder e comanda massas inteiras, segundo o seu ego? Porque ela se deu ao trabalho de ler um livro. Ninguém obtém conhecimento sem livro, isso não existe.
Todo conhecimento vem de livros. Tem conhecimento que pode ser passado para a parte inconsciente de uma pessoa para outra por ressonância, mas vem de um livro. Alguém precisou produzir um livro, alguém precisou ler um livro para que aquilo fosse passado de uma mente para outra, tá? Por ressonância. Não é porque a pessoa recebeu por ressonância que ela pode dizer: não há necessidade de ler um livro. Ela já está errando, já está voltando na escala. Mas é o arbítrio de cada um. Tá? Então quero deixar pelo menos 3 alternativas aqui para ajudar a prezada internauta que mandou essas questões. Se ela está no meu canal com questionamentos acerca do Preto Velho, do Centro Espírita ou dos centros espíritas por onde ela vai, então quer dizer que os resultados que ela tem obtido não estão sendo bons. Tá? Então ela pode fazer a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, que é o que eu mais recomendo em primeiro lugar, que é o mais eficaz no trato a todos os assuntos, no tangente à resolução de problemas de toda ordem. Ela pode trabalhar com o Preto Velho na forma de arquétipo, tão somente baixando no celular, na tela de fundo do celular, ou botando a imagem lá na casa dela. Ela pode também trabalhar utilizando a imaginação dela. Ela pode trabalhar só na imaginação. Ela pode todos os dias conversar com o Preto Velho diretamente. Ela pode conversar toda semana. Tá? Isso não é uma brincadeira. Então são essas as minhas sugestões. Tá? Agora, o que eu menos recomendo é que você vá falar com quem você não pode ver. É muito perigoso. Certa vez uma pessoa foi lá no mato, fez lá levou bebida, levou vela, tudo. 2 meses depois, ela teve uma mudança de comportamento. Ela ficou por 2 meses com uma mudança de comportamento. Tem um personagem do desenho animado que o cinema criou há muito tempo atrás, que na década de 80 era muito assistido, inclusive pelas crianças. E um daqueles personagens tinha uma risada muito engraçada. E essa pessoa que foi lá no mato fazer essa entrega, essa vela, botar essa vela, ela pegou lá do mato este arquétipo. E ela ficou 2 meses, ela ria igual aquele personagem lá. Não era a própria pessoa legítima ali que ria quando ela ria. Ela era um arquétipo que ela havia pego. Tá? Então essa questão de trabalhar com arquétipos não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Tá? Então se você conhece o Preto Velho, se você tem confiança, trabalhe você e essa entidade ali. Então somente evite terceiros. Tá? É o meu conselho. Nada é uma brincadeira, nenhum ato, nenhuma ação, nenhuma vela, nenhum pensamento, nenhuma imaginação é algo jogado ao acaso. Tudo isso surte efeito, para a direita ou para a esquerda, na vida da pessoa. Eu tenho várias playlists aqui que vêm a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Eu vou deixar uma playlist aqui no card deste vídeo com o nome de Carta Mágica. Dê uma olhada porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me no e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. E também porque no meu canal eu prospecto bem para todos e não todo poderoso só para mim. Eu sou empático a você que chega no meu canal. E você sai do meu canal mais empoderado tão somente
porque eu sou empático a você. A empatia empodera a dois semelhantes. É uma dádiva divina que advém sobre duas pessoas que têm antipatia. Tá? Por que eu sou empático a você? Porque um espiritualista, um sonhador, sempre vai entender outro sonhador, outro espiritualista. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.